Fala pessoal, Janser aqui. No vídeo de hoje eu vou estar introduzindo aqui para vocês o Text Input. Na aula passada a gente estava falando do Hook Use State. A gente vai precisar usar o Hook Use State para gerenciar o estado aqui quando a gente estiver usando o Text Input, para a gente conseguir mostrar o input de texto e as alterações, né, que esse texto irão causar na tela para o usuário conseguir visualizar. Vocês vão entender melhor isso aqui quando a gente estiver demonstrando lá no VS Code. Aqui na documentação oficial, nós temos, né, alguns exemplos, que aqui é a introdução do que é o text input, alguns exemplos, e se a gente continua rolando, a gente já chega nas propriedades que, como vocês podem ver aqui nesse lado direito, né, são bastantes. E nessa aula eu quero abordar a maioria das propriedades que são importantes, né, quando a gente está usando o text input, para que esse vídeo fique bem completo e a gente consiga entender como usar da forma correta o text input, beleza? Então, vindo aqui no VS Code, eu criei aqui um arquivo, né, no nosso projeto, um arquivo input.js, e eu já adicionei ele no nosso navegador e também já adicionei na tela inicial para a gente ter aqui o botão input, né, e quando a gente clica a gente é navegado para a tela input, que é onde a gente vai desenvolver a aula de hoje, tranquilo? Então a gente já pode começar aqui, né, importando do React Native o text input, certo? Eu vou renderizar ele aqui abaixo desse nosso text input. Aqui a gente não vai usar, a gente vai usar, né, o self close, porque ele não é igual a tag text que a gente tem que colocar entre as tags, né, o texto. E aqui a gente tem algumas propriedades. E a primeira propriedade que eu quero estar trabalhando aqui com você, na verdade eu vou salvar aqui, e salvando a gente já pode ver que aqui na nossa tela não teve alteração nenhuma. Mas se eu clico bem aqui, né, embaixo desse texto input que está escrito aqui, a gente já pode ver que o teclado apareceu, né, e o cursor está ali também. Então eu já posso, né, digitar alguma coisa que esse texto ele vai ser inserido aqui nesse nosso text input. Então a gente já pode ver que o text input ele está aqui, né, ele foi renderizado. Então a primeira propriedade que eu quero mostrar aqui para vocês é a propriedade de estilo, né? A gente pode aplicar estilos aqui nesse text input. Então eu vou criar aqui um estilo, que basicamente, né, uns estilos bem simples aqui. Eu defini uma borda, né, para o nosso text input e defini uma margem de 10 pixels e aumentei também o tamanho da fonte. Então, quando eu escrevo alguma coisa aqui, né, a gente pode ver que ele aparece ali na tela, mas, por exemplo, se eu quero acessar esse valor, né, porque o que eu escrevi aqui na tela, eu tenho que acessar ele, por exemplo, se eu quero mandar isso para algum formulário, receber esse dado e manipular ele da forma que eu quero, eu tenho que ter acesso a ele. Então, a forma intuitiva, né, que a gente poderia fazer isso é usando algumas propriedades que a gente tem aqui do text input, que primeiro é a propriedade value, ou seja, é o valor do nosso text input. Eu posso passar aqui, por exemplo, esse valor de hello. Se eu salvo, a gente vê que o text input ele tem ali, né, agora sumiu ali aquelas letras e apareceu aqui o hello. Então, se eu tento digitar algo aqui, opa, eu digitei aqui no VS Code, é no aplicativo. Se eu tento digitar algo aqui, a gente vê que ele aparece ali a mudança, mas instantaneamente ele volta para o hello, né? Porque o hello foi o que a gente definiu, né, como o valor do nosso text input. Então, se eu quero alterar, né, o que está escrito aqui no text input, eu tenho que alterar esse valor. Então, aí a gente começa a surgir algumas ideias, porque eu, por exemplo, eu posso, né, criar aqui uma variável. Então aqui eu vou criar let dados, né? Recebe uma string vazia, por exemplo, uma string aqui hello, beleza? E aqui nessa nossa propriedade value, eu vou passar aqui a variável dados, tranquilo? Se eu salvo, a gente pode ver que continua o hello ali no text input. E a gente tem outra propriedade que é o onChangeText. E essa propriedade ela vai ser executada, né? Ela é na verdade uma função. E essa função ela vai ser executada sempre que o texto for alterado, né? Como o nome dela diz. Então, sempre que eu digitar alguma coisa, essa função ela vai ser executada. Então, eu vou executar ela aqui. O que eu vou fazer é basicamente alterar o valor dessa nossa variável dados. Então, aqui, quando é uma função, né, que ela vai alterar o valor do dados, então o dados vai receber um argumento. A gente tem que nomear aqui algum argumento
porque essa função onThreeEndText, ela recebe, né, como argumento, eu vou chamar isso aqui de text, e esse text que ela recebe é o texto que está sendo escrito dentro do nosso text input. Então, sempre que eu pressiono uma tecla e altero o texto, esse texto inteiro ele vai ser passado como argumento para essa função. Eu estou chamando isso aqui de text. Então, a nossa variável dados vai receber esse text, né, novo que eu alterei, né, que eu digitei, mais algum, que eu adicionei alguma informação. E eu vou também dar aqui um console log, né, vou escrever no console o dados, né, a variável dados, que a gente está alterando o valor dela. Então, se eu salvo isso aqui, eu vou abrir aqui também o terminal, e eu digito aqui alguma coisa, né, no nosso text input, eu vou digitar, por exemplo, já tem hello, né, eu vou dar, por exemplo, a tecla A, por exemplo, só a tecla A. A gente vê aqui no terminal que apareceu, né, hello A, mas aqui no text input continua somente o hello. Tranquilo? Então a gente vê aqui que tem alguma coisa que está muito errado aqui. E o que está errado, né, o que está faltando é o nosso gerenciamento de estado. A gente tem que começar a gerenciar esse estado, porque o que acontece aqui é que por mais que eu altere o valor dessa variável dados, eu estou definindo aqui em cima novamente, né, no início da nossa função input, né, da nossa tela, eu estou definindo isso aqui como hello novamente. Então, por mais que aqui embaixo eu altere o valor, aqui em cima eu estou definindo novamente como hello, né, como valor inicial. Então, a gente tem que gerenciar o estado para quando houver uma alteração no nosso texto, essa alteração cause a execução de uma função que vai definir por definitivo o valor dessa variável dados e não redefinir ela para hello novamente, que é o que a gente está fazendo. Então, para resolver isso, né, que a gente vai usar o nosso hook useState. Então, eu vou importar ele aqui, né, do React Native, do React, né, o hook useState. Então, essa variável dados, né, que eu estou definindo aqui somente com let, eu vou definir usando o hook useState. Então, para você que não viu, né, a aula anterior, lá eu explico direitinho o básico e essa nomenclatura do useState. E então eu vou definir aqui, né, dados e set dados. Isso aqui vai receber, né, o useState e o nosso valor inicial vai ser uma string vazia, né, uma string em branco. Então, quando eu alterar o texto, né, aqui eu estava alterando, né, o valor da variável dados da forma padrão, né, da forma que a gente altera o valor de uma variável comum. Aqui a gente vai usar agora o set dados, né, que vai alterar o valor da nossa variável dados. Então aqui eu vou usar set dados text, né, que é o texto novo, né, o texto que foi gerado ali quando eu pressionei a tecla e executei essa função onThreeEndText. Então se eu salvo isso aqui, a gente já vê que o nosso text input agora, eu vou colocar o valor inicial o hello, só para ficar como anteriormente, né? Então a gente já tem aqui hello, então que eu consigo agora digitar, né? Por exemplo, hello a espaço, não sei, boa noite. Eu já consigo escrever de forma comum, boa noite. E a gente vê aqui no console, né, que todas as vezes que eu pressiono uma tecla, que eu altero, né, esse nosso texto, a gente tem que escreve aqui no console essa alteração, né, que é causada por esse console log que a gente está dando aqui dentro da função onChangeText. Então agora a gente já consegue, né, alterar, controlar esse estado. Então eu posso muito bem aqui nesse texto que a gente tem acima do nosso text input, eu posso mencionar aqui dentro dele a variável dados, né? Eu vou aplicar aqui um estilo nesse texto. Style vai receber. Vou criar aqui um estilo para esse texto. Eu vou aumentar somente a fonte. Font size de 20 pixels. E eu vou também dar um align self center para esse valor se alinhar no centro. Então eu posso, né, digitar. Eu vou digitar aqui bastante para a gente já ver a próxima propriedade, porque a gente viu que aqui o texto foi quebrado, né, do nosso text, que é essa componente text aqui em cima do text input. A gente viu que a gente foi escrevendo, aí a linha quebrou, mas no text input ele continuou, né, ele foi rolando aqui
para a nossa direita. Então, a forma que a gente tem para resolver isso aqui é o multiline. É uma propriedade que a gente tem aqui no nosso text input e que eu posso definir, ele é um booleano, né? Multiline. Eu defini ela aqui como true. Eu vou apagar esse console log aqui, né, para não ficar poluindo aqui o nosso console. Eu vou fechar ele também. Então, se eu salvo aqui o multiline como true, a gente já viu que a linha foi quebrada, né? Se eu continuar digitando aqui a nossa aplicação, a gente vê que a linha ela vai sendo quebrada e quebrada, né? De acordo aqui os nossos espaços e a linha vai sendo quebrada, né? Então, esse multiline ele é bastante interessante. E a gente tem também outra propriedade, que é o scroll, né? O scroll enabled. Então, eu posso definir aqui com o scroll enabled como true, né? Eu vou habilitar o scroll. Se eu salvo isso aqui, não tem alteração nenhuma, porque o tamanho do nosso text input ele é um tamanho dinâmico. Ele vai aumentando de tamanho de acordo com o nosso texto. Mas eu posso definir um tamanho estático para esse nosso text input, que é aqui nos nossos estilos, né? A gente vê que a gente está aplicando aqui um styles.input. Então, se eu venho aqui na style sheet, né, nesse nosso input, e defino aqui, por exemplo, uma altura para esse nosso text input, por exemplo, de 100 pixels, se eu salvo isso aqui, 100 pixels ficou grande, eu vou colocar uns 70. 70 pixels ficou bom. Como eu defini aqui o scroll enabled como true, eu consigo, né, rolar o nosso text input e ver aqui, né, o conteúdo que está oculto, né, porque agora o nosso text input ele tem um tamanho estático. E se o nosso texto ele fica muito grande, eu consigo, né, fazer essa rolagem para conseguir estar visualizando o texto. E a gente tem também, né, outras propriedades. Eu vou reiniciar aqui a aplicação para limpar esse texto. A gente tem propriedades como o placeholder. Eu vou tirar aqui esse valor inicial, né, esse estado inicial para a nossa variável dados para uma string vazia. Ou seja, a nossa caixa aqui ela vai ficar em branco. E a gente tem uma propriedade aqui que é o placeholder. Placeholder ele é basicamente um texto que vai ficar mostrando aqui enquanto a gente não escrever nada. Então, você coloca aqui, por exemplo, digite seu e-mail, né, e salvo. Ele vai aparecer aqui, né, digite seu e-mail quando eu clico e começo a digitar, né, o digite seu e-mail some. Então, isso aqui é bem útil, né? A gente pode usar isso aqui de várias formas. E uma coisa aqui que você pode perceber é que o nosso texto ele está se alinhando no meio do nosso text input, né? A gente definiu ele aqui com 70 pixels, mas ele está se alinhando aqui no centro. E para ajustar isso aí, a gente tem uma propriedade aqui que é o text align vertical. O texto que vai se alinhar na vertical. Ele é um string, né? E a gente tem aqui automático, bottom, center e top, né? Baixo, na parte inferior, centro e superior. Então, se eu coloco isso aqui no top, né, que é a parte superior e salvo, a gente vê aqui, né, que o nosso texto ele foi para a parte, para o canto, né, inferior, superior esquerdo. Tranquilo? E a gente tem aqui também outra propriedade que é o placeholder color, placeholder text color, que é para a gente definir a cor desse nosso placeholder. Então, se eu coloco aqui, por exemplo, blue, ele vai ficar, né, o placeholder vai ficar azul. E a gente tem outras duas propriedades aqui também, que eu vou mostrar elas na documentação, que é esse auto capitalize, que o que essa propriedade faz é basicamente, ela tem esses 4 valores, né, que é para deixar as letras maiúsculas. Então, se eu defino esse auto capitalize como characters, tudo que eu digitar no text input, ele vai ficar em maiúsculo. Se eu defino como words, lembrando que isso aqui é um string, né? Se eu defino como words, a primeira letra de cada palavra vai ficar, né, maiúscula. Se eu coloco como sentences, a primeira letra de cada frase vai ficar maiúscula. E non, ele não vai deixar nenhuma letra em maiúsculo, né? Tudo que a gente digitar vai ficar minúsculo. Então a gente define essa propriedade aqui da mesma forma que a gente definiu o placeholder. Então se eu volto aqui na nosso código, eu posso colocar aqui, né, o auto capitalize. Auto capitalize como, por exemplo, known,
né, que nenhuma do texto, das palavras, das letras que a gente digitar, nem as palavras, nem as frases vai ficar aqui com letra maiúscula. E a outra propriedade é o autocorrect, né, que esse aqui é o corretor. Ele vem para o padrão como true, né, como verdadeiro, e a gente pode querer desabilitar esse autocorrect, por exemplo, quando o usuário for digitar um e-mail, certo? Um e-mail ou alguma entrada ali de formulário, a gente pode definir esse autocorrect como falso, né, para o corretor não ficar ali enchendo o saco do usuário. E por último aqui, né, que a gente tem, eu deixei para o final, mas ela é também muito importante, que é o Secure Text Entry. Então, se eu definir ela aqui, Secure Text Entry, como ele é um booleano, né? Então, como verdadeiro, né? Isso aqui é para digitar senhas. Então, tudo que eu digito aqui, ele não alterou, né? Deve ser porque eu tenho que reiniciar. Deixa eu reiniciar a aplicação aqui. Assim, eu dei uma olhada aqui na documentação. Esse Secure Text Entry foi até bom eu ter olhado, porque esse Secure Text Entry ele não funciona quando a gente define o multiline como true. Então, eu tenho que apagar aqui esse multiline. Se eu salvo, a gente já vê aqui, né, o nosso caractere agora ele ficou como senha, né, como esses pontinhos pretos, que é para quando o usuário vai digitar a senha. Então, recapitulando aqui, né, esse Secure Text Entry, ou seja, quando a gente vai definir o text input como um campo de senha, né, ele não funciona se eu estiver definindo o multiline como true, né, que é a quebra de linhas. Tranquilo? Então, para essa aula, vai ser isso, né? A gente abordou aqui as principais propriedades do text input. Na próxima aula, a gente já vai começar a iniciar e criar uma aplicação usando o use state para controlar e gerenciar o estado dessa nossa aplicação. Vai ficar bem interessante, vai ficar bem legal. E para essa aula que eu espero que eu tenha ajudado. Qualquer dúvida, pode deixar um comentário logo abaixo. E é isso aí, muito obrigado e até a próxima.